Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo, ao nosso último vídeo da série sobre dependência emocional. E hoje nós vamos falar um pouquinho como se livrar da dependência emocional, como sair desse ciclo. Mas antes, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre algumas coisas que precisam ser consideradas. Então a primeira é que esse padrão de comportamento, tanto de dependente emocional quanto de narcisismo, ele é instalado lá na nossa infância. E ele fica instalado de forma inconsciente em nós. Então não é uma coisa consciente, né? Como se fosse muito fácil, muito prático eu olhar e falar, nossa, é isso, é aquilo. Não, foi inconsciente, foi um padrão instalado lá e aí faz parte do funcionamento do nosso cérebro, da nossa mente. Então por isso é que fica muitas vezes tão difícil de ser identificado. E a gente precisa identificar os narcisistas, os dependentes emocionais, os codependentes, tanto nós como as pessoas com quem a gente convive. E assim, por vezes, os narcisistas ou os dependentes emocionais são os pais, são os nossos pais, né? O nosso pai, nossa mãe, ou o nosso marido, ou a nossa esposa, o nosso cônjuge. E aí, precisamos ter muito cuidado para não excluí-los. Por vezes, a convivência com eles vai ser difícil. Então, assim, às vezes o grau de narcisismo de um pai, de uma mãe, né, é muito grande. E a convivência fica difícil. E a gente precisa, sim, manter a nossa saúde mental, nossa saúde física. Mas o mais importante que isso é não excluir. Porque lembra da primeira lei sistêmica, que é a lei do pertencimento? Todos precisam ser incluídos, né? Todos precisam pertencer. Então a gente não pode simplesmente excluí-los da nossa vida. Fingir que não existem ou que nada aconteceu. Pelo contrário, a gente tem que identificar e acolher tudo isso que aconteceu. Eu vou precisar esquecer tudo que aconteceu? Não, lógico que não, né? A gente não tem amnésia, a gente não precisa esquecer de nada, a gente precisa acolher e mudar a nossa visão em relação a isso. E aí sim a gente pode, de uma forma mais coerente, poder conviver com eles, né? Com os narcisistas que fazem parte ali do nosso ciclo. E assim, é um trabalho a longo prazo, né? Porque assim, talvez esse padrão, né, essa programação vem contigo, vem com a gente por 20, 30, 40, 50 anos, 60 anos, não sei. Então não vai ter uma varinha mágica, né? Não vai ter assim uma lâmpada mágica que eu vou lá e vou pedir para um gênio e aí um pó de perlim-pim-pim, num dia eu vou fazer um exercício, no outro dia eu vou estar curada de tudo, não vou ter mais problema nenhum. Não, isso não existe, gente. Então é um processo, tá? É um processo longo, talvez pro resto da vida, como a gente vive todos os dias, né? Então é um processo que a gente tem que ter muita disciplina, mas é um caminho possível, tá? Se a gente quiser de verdade, estiver proposto a isso, com certeza é um caminho possível, é um caminho libertador. E por que muitas vezes o dependente emocional, principalmente, ele não consegue enxergar essa dinâmica na vida dele? Sabe aquelas pessoas que às vezes a gente vê de fora e olha e fala, gente, como é que pode ela ser abusada dessa forma e não se dar conta? Né? E assim, gera escândalos até nas pessoas, fala, não é possível, só ela que não está enxergando o que está acontecendo. E sabe por que isso acontece? Porque por vezes, é o que eu falo mais uma vez, lá quando o bebê precisava da mãe, ou a criança precisava da mãe, precisava do pai e era muito vulnerável, é aquele momento onde ele mais precisava do outro, né? Onde nós como seres humanos precisamos mais do outro para nossa sobrevivência mesmo, né? Porque sem uma pessoa para nos cuidar enquanto bebês, enquanto pequenos, nós não conseguimos nem sobreviver. Então aquela fase onde a pessoa que a gente mais ama, porque o bebê, ele ama muito, a criança, ele ama muito quem cuida, né? Os pais ou os cuidadores ali. Então,
Inconscientemente, tá, gente? Não tem nada de consciente, a criança não pensa, isso é a psique dela, a psique dela. Então, para ela, é como se a pessoa que ela amasse, que cuidasse dela, é a pessoa que a maltratasse, é a pessoa que abusasse dela. Então, ao mesmo tempo que a mamãe ou o papai me ama, é a mamãe ou o papai que me bate, que me põe para baixo. E aí, como ela não tem recursos para lidar com isso, o que ela faz? Ela dissocia a imagem da mamãe que me ama, da mamãe do papai que me ama, que cuida de mim, da imagem daquela pessoa que tá me abusando, que tá me machucando, que tá me ferindo. Então, por isso que é quando a pessoa chega na vida adulta, ela tem essas dinâmicas e por vezes ela mesma não consegue enxergar. Ela acredita muito no outro. Ela dentro dela, ela não entende aquilo como um abuso. Ela não entende aquilo como uma agressão. Então, por isso, as pessoas que estão tão envolvidas dentro de uma dinâmica de narcisismo codependente têm essa dificuldade de enxergar. E aí, eu vou falar uns passos básicos, tá? Que um dependente emocional precisa para sair dessa dinâmica. Então, o primeiro é informação, como eu já venho falando aí nos outros vídeos. Para a gente mudar alguma coisa, a gente tem que conhecer, a gente tem que saber. Então, o primeiro passo é informação. Vá atrás, procure entender essas dinâmicas dentro de você. Né? Como é que você sente, como é que acontecem as coisas à sua volta. Comece a buscar informação, é o primeiro passo, é o primeiro caminho. Porque sem informação a gente não sai do lugar. A gente nem tem como sair porque a gente não sabe como. Né? Então, primeiro passo, informação. Segundo passo, lembra no ciclo do abuso que o narcisista ele abusa e aí o dependente emocional ele fica com muita raiva. Ele fica com raiva porque ele olha e fala assim, não, eu não sou desse jeito, eu não vou aguentar isso, eu não preciso aguentar isso. E aí ele fica com raiva, ele fala que ele vai sair, ele fala que ele vai mudar a vida dele. E aí vem a culpa, porque o narcisista, ele abusa e ele faz jogos emocionais para deixar o outro culpado. Então, a primeira saída é validar essa raiva. Não deixar que essa raiva vire culpa. Então, aprenda a lidar com a culpa. Né? A culpa, gente, não vai levar a nada. Né? Então, a culpa são também programações, são questões que estão lá na nossa mente com as nossas crenças. Então, comece a lidar com isso. Comece a validar essa raiva. Ah, Rose, então é a raiva de eu querer tomar aquela decisão de 5 minutos e acabar com tudo e me separar, ou nunca mais falar com os meus pais e sumir. Não. Mantenha essa raiva, mas essa raiva a ponto de você não se sentir culpado depois. Entendeu? Por vezes você vai precisar manter essa chama da raiva aqui dentro. Porque assim, sabe, gente, a nossa cultura, né, principalmente a nossa cultura judaico-cristã, que é onde a gente é inserido, não tô falando assim, mal de igreja, mal de religião, não, mas eu tô falando assim da nossa cultura em geral, né, enquanto brasileiros. Nós muitas vezes aprendemos que a gente não podia sentir determinadas emoções, sentir determinadas coisas, e a raiva é uma delas. Então, assim, não, eu não posso sentir raiva porque é pecado, não, eu não posso sentir raiva porque raiva é ruim. Não. Na inteligência emocional que a gente estuda, existem 4 emoções básicas do ser humano, é inerente, faz parte da nossa psique, faz parte da nossa mente. As 4 emoções são alegria, tristeza, medo e raiva. Então, assim, uma coisa é eu sentir raiva. Então, por exemplo, aconteceu um fato muito ruim, tudo bem se eu sentir raiva, né? Uma injustiça ou algo assim, tudo bem se eu sentir raiva. O problema é alimentar a raiva. Então é aí que eu preciso usar a minha inteligência emocional, me cuidar para eu não alimentar essa raiva, mas eu posso senti-la assim. Então nesses casos onde o dependente emocional ele precisa validar essa raiva, ele precisa sentir essa raiva, não aquela raiva de agressividade, então eu vou lá e vou bater o que eu falei, jogar tudo pro alto, não, mas manter com essa sensação assim, não, eu preciso,
né, mudar isso, eu preciso ser diferente, eu não vou aceitar isso em mim. E não ir para a culpa. Então, validar a raiva e não ir para a culpa, lidar com a culpa. Esse é o passo número 2. O passo número 3 é empoderar o adulto e colocar ele para tomar conta da criança, da nossa criança interior. Por quê? Essas dinâmicas, elas são da nossa criança interior, da nossa criança ferida, que ficou presa lá atrás a esses padrões. É aquela criança que ficou aqui com dores muito grandes na alma, né, na personalidade, ela não soube lidar. Então hoje a gente precisa olhar muito para a nossa criança e colocar o nosso adulto nessa hora da raiva ali, que a gente vai às vezes pro vitimismo, né, primeiro pra raiva, depois pra culpa. Não, mas é verdade, ele tem razão quando ele fala isso, ou ela tem razão quando ela fala isso. A gente olhar e falar, não, peraí, minha criança, que esse também é o próximo passo, tá, gente? Já até vou emendar com ele, que é o quarto, que é fazer um trabalho com a criança interior. Então, juntou 3, empoderar o adulto e fazer um trabalho com a criança interior. Então, a gente olhar para nossa criança que estava sofrendo naquela hora do vitimismo, porque o que é a nossa criança interior? É o nosso inconsciente, as nossas programações. E o nosso adulto é a nossa parte racional, que vai trazer agora aqui para o momento, para a realidade. Então, o nosso adulto vai se empoderar e vai falar para a criança assim, não, peraí, por que eu estou me fazendo de vítima? Eu não sou vítima. Ele fez isso ou ela fez isso e me abusou de verdade. Eu não quero mais isso para minha vida. Eu não vou deixar que isso aconteça de novo. Eu não vou me sentir culpado. Peraí, vamos fazer diferente a partir de agora. Então, trabalhar com essa dinâmica, né, de empoderar o adulto e cuidar da criança interior. E resgatar essa criança que muitas vezes ficou lá magoada, ferida, acuada, né? Tem uma técnica da criança interior que é poderosíssima para isso. Vai ajudar muito, principalmente nessas dinâmicas de dependência emocional. E tem aqui no meu canal também. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, vai ser muito bom, vai ser muito interessante. E aí o próximo passo, o quinto, é o colocar limites, é o dizer não. Então lembra que o dependente emocional, ele tem uma dificuldade muito grande em colocar limite no outro. Então ele não sabe dizer não. Se o outro pede, ele faz. Por quê? Porque se eu não fizer, o outro pode me abandonar. O outro pode não gostar. Então a gente precisa aprender a colocar limites. Precisa cuidar primeiro de nós. E não é por egoísmo, tá, gente? Não é egoísmo querer cuidar de nós primeiro. Egoísmo é querer cuidar só de nós, não querer ajudar o outro, né? Problema do outro é do outro. Não, não é isso. Mas assim, o dependente emocional, ele tem uma empatia muito grande com o outro. Ele quer fazer tudo para agradar, ele quer fazer tudo para o outro. Mas ele não tem nenhuma empatia com ele mesmo. Ele não cuida do corpo dele, da personalidade dele, da alma dele, das vontades dele. Então, esse limite de dizer não para o outro, ó, não para o outro, e sim para mim. Não, isso agora eu não quero. Isso eu não aceito. Isso para mim não dá, desse jeito não dá. É muito importante, muito interessante e é fundamental esse limite que eu coloco em relação ao outro. E o sexto passo, não menos importante, é fazer terapia. Se você se vê vítima, né, de um narcisista ou se vê nessa dinâmica de dependência emocional, faça terapia. Procure grupos terapêuticos, né? Se você puder fazer uma terapia individual também, para te ajudar nesse processo de autoconhecimento. Vai ser um processo muito bom para você se libertar realmente. Para você entender algumas dinâmicas que acontecem, ampliar a sua visão de mundo em relação a isso, né? Vai ser assim, muito empoderar esse adulto. Vai te fazer muito bem, vai te fazer evoluir muito, vai te fazer olhar para situações que você não tinha nem ideia de que acontecia. Então faça terapia, procure um terapeuta. Eu também sou terapeuta, trabalho com constelação familiar, terapia sistêmica. Então se você quiser, tiver disponibilidade, pode me contatar por aqui. As terapias, as sessões são online, então vão te fazer
Muito bem. Então vamos lá. Olha para si, busca informação, procure trabalhar com a sua criança interior, empoderar o seu adulto, colocar limites, dizer não, sem excluir nada e ninguém, tá, gente? Vai ser um caminho muito importante aí na sua jornada. Não faça esse caminho sozinho. Se você quiser, né, dividir com alguém, que eu falei, dividir com um terapeuta, tenho certeza que vai te ajudar muito nesse processo. E eu espero que tenha contribuído. Se você gostou dessa série e para que a gente possa levar ainda mais conhecimento, fazer mais vídeos a respeito, se inscreve aqui no canal, curte, né, dá um joinha e a gente poder levar esse conhecimento, esse conteúdo para mais pessoas. E eu fico muito grata por você ter me ouvido até aqui e se precisar estou à disposição. Gratidão, tenha um ótimo dia, uma ótima vida.